Olá pessoal, a gente vai começar aí a correção dos exercícios que fala de trigonometria no triângulo, tá? Especificamente sobre tangente. Então vamos lá. Esses exercícios foram passados aí na nossa primeira aula agora do segundo semestre, então vamos tentar respondê-los aí, tá? A primeira questão fala o seguinte: examine a rampa desenhada abaixo, calcule a razão, a altura por afastamento nos pontos ABC e indique o índice de subida dessa rampa. Então vamos lá, né? Observe o seguinte, gente. A gente tem aí que o índice de subida ele é dado pela altura dividida pelo afastamento. Então, o índice de subida nessa rampa no ponto A aqui vai ser 2 dividido por 3. É o índice de subida, altura dividido pelo afastamento. A mesma coisa aqui, ó, no ponto B, a gente vai ter um índice de subida 4 dividido por 6. Tá? E aqui no ponto C, 6 dividido por 9. Se vocês observarem, essas frações elas são equivalentes, tá? Todas essas frações representam o mesmo número. Se eu dividir 2 por 3 dá 0,666, 4 dividido por 6 também dá 0,6666 e assim por diante, tá? Basicamente, como elas são todas semelhantes, o índice de subida dessa rampa é o 2/3, tá? É o 2/3. Poderia ser o 4/6, mas 4/6 é a mesma coisa de 2/3. Bastaria simplificar aí, tá? Então vamos para a próxima. Vamos corrigir agora a segunda questão aqui. Fala o seguinte: calcule o valor de x para que o índice de subida seja 3/5. Então, como a gente já sabe, o índice de subida ele é dado pela altura dividida pelo afastamento, tá? Isso tem que ser igual a 3/5, que o problema quer. Tá, joia? Então, resolvendo essa multiplicaçãozinha aí, essa igualdade de frações, né? 5x é igual a 3x mais 12, multiplicando ali por 3. Então, 5x menos 3x é igual a 12. 2x é igual a 6, ou seja, x é igual a 6 dividido por 2, tá? X é igual a 6 dividido por 2, que vai dar 3. Então, o índice de afastamento, o índice de subida aqui, para ele ser igual a 3/5, o x tem que valer 3. Tá ok? Beleza? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão fala: a diagonal de um quadrado é também bissetriz do ângulo interno, ou seja, divide o ângulo de 90 graus em dois ângulos de 45. Sabendo disso, qual é a tangente de 45? Bem, vocês lembram que eu disse que a tangente de um ângulo é dado pelo índice de subida desse ângulo, né? Então, tangente de 45 vai ser igual ao índice de subida relacionado a esse ângulo de 45, que é a altura dividido pelo afastamento. Então, a tangente de 45 vai ser igual a 4 dividido por 4, 1. Tá? Simplesmente 1. Tangente de 45 graus. Bem simples, não tem muito segredo não, né? Então, vamos para a próxima. Na próxima, em um dado momento em que o Sol estava a 45 graus em relação ao ponto A, representado na figura, mediu-se a sombra AB de um prédio. Qual a altura desse prédio, sabendo que sua sombra mediu 28 metros? Qual é a altura do prédio, né? Observa que o ângulo aqui é de 45 graus. A gente já viu que o índice de subida de um ângulo de 45 graus é igual a 1, tá? Por quê? Porque um ângulo de 45 graus tem tangente igual a 1, que é o índice de subida. Então, a gente pode usar isso, tá? Tangente de 45 graus é igual ao índice de subida, que nesse caso aqui vai ser x, a altura, sobre o afastamento. O afastamento aqui foi de... Deixa eu só dar uma olhada ali que eu esqueci quanto foi o afastamento. O afastamento foi de 28 metros, então vai ser 28, tá? X, que é a altura, dividido por 28. Como tangente 45 a gente viu que é 1, né? Esse índice de subida é 1, então 1 é igual a x sobre 28. E aí multiplicando cruzado aí, você vai ter isso aqui, ó. 1 vezes x é x e 1 vezes 28 é 28, tá? Ou seja, a altura do prédio aqui também é 28 metros, tá? Então aí vocês conseguem responder aí agora, tá?
Lembre de marcar as respostas aí, 28 metros, ok? Vamos para a próxima questão. Observe as rampas A e B na figura abaixo, indique qual a afirmação correta. Vamos ver qual a afirmação correta. O índice de subida da rampa 2 é maior que o índice de subida da rampa 1. O índice de subida está diretamente ligado ao ângulo de subida, tá, gente? O que tiver o maior ângulo de subida é o que tem o maior índice de subida, tá bom? Observa que o ângulo da rampa 1 é muito maior do que o ângulo da reta 2, tá? Essa abertura aqui é muito menorzinha do que essa abertura. Isso quer dizer que o índice de subida aqui nessa rampa 1 é maior que o índice de subida na rampa 2, tá? Ela é mais inclinada na vertical, beleza? Então, o índice de subida da rampa 2 é maior? Não, falsa. Tangente do ângulo alfa é menor que a tangente do ângulo beta. Tangente é o índice de subida. Então, tangente do ângulo alfa aqui, tá, é menor que a tangente do ângulo beta? Não, é maior, porque essa rampa tem um índice maior de subida. As duas rampas possuem o mesmo índice de subida? Não. É impossível alcançar maior altura, é possível alcançar maior altura mais rapidamente na rampa 1? Porque seu índice de subida é maior que na rampa 2? Verdade, já que o índice de subida é maior aqui, ela sobe mais rápido, tá? Beleza? Então, espero que tenha compreendido aí. Essas foram as questões. Até a próxima aula.